Pessoal, vamos a gente se acomodar, vamos rapidamente, não quer gastar muito tempo, porque a ideia é descer e continuar aproveitando um dia tão bonito como hoje. A tradição que chega para nós da história de Massada, ela discute uma questão muito importante. A questão é a realidade de que a vida, tantas vezes, tem decisões difíceis demais. Nem sempre as decisões são tão simples e fáceis. Às vezes, a gente tem uma situação muito difícil. Então, o que nós ouvimos? Nós vemos aqui uma comunidade que está num dilema. Qual é o dilema? Ou entregar-se e perder a liberdade, perder a dignidade e ter os filhos e as mulheres maltratados, escravizados, expostos ao sofrimento máximo, ou afirmar essa liberdade por uma atitude um tanto quanto controvertida, que envolve perder a vida. E a gente sabe que a Bíblia discute isso. Uma das coisas mais comuns que se repete no meio evangélico brasileiro é que qualquer pessoa que se mata não tem salvação. Talvez não seja esse o caso. A gente tem pessoas, por exemplo, que perdem a vida dessa maneira e não têm nem consciência do que estão fazendo, que são pessoas enfermas. Nós temos um caso interessante na Bíblia de suicídio condenado, que é o suicídio de Judas Iscariotes. Mas você vai ter um caso interessante, por exemplo, de Sansão. Sansão é alguém que na hora da sua última batalha contra os filisteus, ele derruba as colunas do templo, dizendo: morram os filisteus comigo. Então a linha meio tênue entre o sujeito covarde e que abre mão da vida, o suicídio representa a antifé, a absoluta falta de esperança, e a pessoa que entrega a sua vida por uma causa nobre e importante. Aquela pessoa, por exemplo, que morre em favor de todos. Falando em morrer em favor de todos, seria interessante lembrar o que diz João capítulo 19, versículo 30, que havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Num certo sentido, Jesus vai ser a pessoa máxima da história que resolve ser o suprassumo do herói. Ninguém poderia imaginar que Deus, na sua bondade, junto com a sua justiça, Ele mesmo haveria de pagar o preço do nosso pecado e entregar a sua vida. Jesus diz: a minha vida ninguém tira de mim, mas eu mesmo a entrego, eu mesmo a dou. Então, entendendo isso, eu queria que a gente pensasse em algumas coisas valiosas para a nossa vida. Primeiro, acho que a gente deve uma certa consideração aos nossos irmãos e amigos judeus por tudo aquilo que a tradição de fé, de cultura e de civilização trouxe a nós, gentios, que anteriormente éramos bárbaros pagãos sem conhecimento de Deus e da ética monoteísta. E esse lugar, Israel escolhe como uma das suas referências de identidade para mostrar que um povo que tem uma dignidade cultural enfrentou tanto sofrimento, perseguição, e vocês viram lá no filme, que Massada resiste e não caia nunca mais, e que nossa oração é que Deus abençoe Israel, Deus abençoe o povo judeu e que Deus continue trabalhando na sua história de redenção e salvação em Israel. A segunda coisa importante para a gente pensar é que, na verdade, talvez você saiba disso ou não, você vai perder a sua vida, você vai entregar a sua vida. E a pergunta é: como é que a gente perde a vida? Queria convidar você a fazer hoje aqui o seu plano de morte. Porque a nossa vida não é nossa, ela existe enquanto Deus nos permite. Você tem o privilégio de receber mais um dia de presente de Deus. E você tem uma possibilidade, uma é de seguir o caminho romano. Parece que Roma é grande, você viu o tamanho das construções, você viu a engenharia, viu a capacidade. Você pode seguir o caminho de Herodes, que é viver a sua vida gasta para suas futilidades,
para as suas prioridades desnecessárias, para viver atrás daquilo que todo mundo entende que é importante. Esse caminho de subida nessa direção é um caminho de morte. Já Jesus vai dizer uma coisa muito diferente. Ele vai dizer que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Então eu pergunto, como é que vai a sua vida? O que é prioridade para você? Como é que você usa a mente que Deus deu a você? Como é que você usa o tempo que Deus deu a você? O seu talento. O mundo agoniza. Hoje, quando vocês estão alegres aqui, a gente tem mais de 1/3 da humanidade que vive com menos de R$5 por dia. Nós temos pessoas em trevas espirituais, violência, maldade, multiplicando-se no mundo. Eu me pergunto se a gente entrou no esquema de Herodes, a gente vive uma vida para nós mesmos, ou será que a gente tem a dignidade de fazer com que a nossa vida seja entregue, imolada, à semelhança de Jesus, para ser bênção e para beneficiar as outras pessoas? Então talvez você imagine que o legal, o bom na vida, é estar cada vez melhor. O Novo Testamento, a palavra de Jesus vai dizer que aquilo que fica é só aquilo que é entregue. Aquilo que permanece para sempre é só aquilo que começa a eternidade. A única coisa que germina, semente que vira, planta permanente, significa agir em sintonia com o que Jesus fez. É impressionante, isso fica para sempre uma história de heroísmo. A história do Senhor Jesus e o modelo dele fica para a nossa vida. Então eu convido você a baixar a sua cabeça, pensar seriamente sobre a sua vida, sobre as suas prioridades, e pensar em como é que a sua vida pode ser de fato entregue para ser uma bênção no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe o povo de Israel. Vamos orar nesse momento. Deus bondoso, Pai amado, nós não somos dignos de contemplar as maravilhas da Tua mão na natureza, muito menos as maravilhas na história da redenção. Nós somos dignos de termos sido abençoados pelo Senhor, ter sido achados pela Tua graça. O Senhor nos dá vida, respiração, saúde, entendimento, para ver tudo isso, para refletir e ser tocado pela Tua graça. Abençoa o nosso coração, ó Deus, perdoa o nosso egoísmo, ajuda-nos a direcionar a nossa vida de uma maneira que ela de fato seja, Deus, uma vida entregue, um sacrifício para o benefício das pessoas que o Senhor ama. Dá-nos a honra, Deus, de ser utilizados para a glória do Teu nome. Amém. Abençoa esta nação, abençoa o povo de Israel, traga paz, sopra com Teu Espírito sobre este povo, com Teu poder, com a Tua graça, revelando, ó Deus, no Teu tempo, aquilo que o Senhor tem. Abençoa os povos árabes em volta e aqui dentro. Ó Deus, abençoa o nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a sair edificados e inspirados desse lugar nesta manhã. Amém. Muito obrigado, nós Te adoramos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos estar saindo agora e passar uma das últimas